Ponto de vista do autor, capítulo 2. Reencarnei dentro do meu romance. Uma infinidade de perguntas surgiram em minha mente enquanto eu olhava fixamente para a tela flutuante à minha frente. Rendover? Quem era aquele? Pelo que me lembro, meu nome era, Qual era o meu nome? Sentado na cama, um olhar vazio apareceu em meu rosto enquanto eu olhava atordoado para a janela à minha esquerda. Cabelo preto azeviche. Pele branca pálida. Olhos azuis como o oceano. O que se refletiu na superfície da janela não era o meu rosto, mas sim um rosto completamente desconhecido. Tinha feições bastante atraentes, mas não era um rosto que faria as pessoas gritarem, "Ele é tão lindo!" Deixando os olhos de lado, era um rosto bem comum. Um que você esqueceria depois de alguns dias sem ver. Passando para o corpo, este novo corpo era bastante magro, tinha alguma definição, mas definitivamente poderia ter um pouco mais de músculos. Mas esse definitivamente não era o meu corpo, eu deveria estar gordo. Porém, olhando para o reflexo no espelho não pude negar que era eu quem controlava o corpo, pois cada vez que tocava meu rosto, o reflexo na janela também mostrava o jovem refletido no espelho tocando seu rosto. Sentado na beira da cama, olhei para minhas pernas agora magras, que eu não via desde os tempos de colégio, e me levantei. Gã! Tropeçando alguns passos, senti uma onda de dor tomar conta de minha cabeça quando comecei a sentir uma forte enxaqueca seguida por um grave caso de vertigem. Uma dor excruciante que eu nunca havia sentido antes engolfou todo o meu ser enquanto eu apoiava minha mão na parede como um meio de apoiar meu corpo. Uf. Pelo que pareceram horas, passaram em segundos, e a dor diminuiu lentamente, deixando-me bufando e ofegante no chão, engolindo em seco. Só depois de 10 minutos é que finalmente consegui me levantar. Olhando ao redor da sala, uma sala decorada de forma simples estava diante de mim. O quarto foi mobiliado com as necessidades básicas que incluíam uma cama branca e limpa, uma velha e espaçosa mesa de madeira, um guarda-roupa alto e um pequeno banheiro. Ao olhar em volta, em cima da mesa, vi um estranho objeto parecido com um tablet. Desesperado por respostas, fui imediatamente até a mesa onde estava o objeto parecido com uma mesa, na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto caminhava, uma sensação estranha fez cócegas em meu cérebro, pois senti uma sensação de descontinuidade entre meus movimentos. No começo, pensei que talvez fosse por eu ter ficado magro de repente, mas na verdade, mais do que eu não estar acostumado a me mover devido à transformação do meu corpo, era mais como se eu não estivesse acostumado com esse corpo. Quase parecia que havia um atraso nos meus movimentos. Mas à medida que me movia gradualmente, o intervalo de tempo desapareceu lentamente. Não sei o que foi, mas talvez tenha sido porque minha alma ainda não se acostumou com esse novo corpo. Bem, deixando isso de lado, havia uma coisa importante que eu precisava confirmar. Eu tinha um palpite sobre o que havia acontecido, mas precisava confirmá-lo, e que melhor maneira do que através do tablet em cima da mesa. Chegando diante do tablet toquei cuidadosamente na tela, e então, uau! Informações holográficas, uma após a outra, começam a aparecer diante de mim, me assustando. Acalmando-me, olhei para a informação que foi projetada diante de mim. ID do usuário, Rendover. Idade, 16. Foto, imagem holográfica minha. Programa Hero Ano 1. Classificação escolar, 1750-2055. Potencial, classificação de profissão, espadachim. Eu vejo. Olhando para a informação atordoado, soltei uma risada amarga. Parece que reencarnei em meu próprio romance, e como um personagem aleatório que não teve nada a ver com a história. Não o protagonista, mas uma multidão completamente desconhecida. Eu, o autor, obviamente deveria conhecer todos os personagens do romance, mas quem no mundo era Rendover? Eu nunca criei tal personagem. Mas olhando como as coisas estavam, provavelmente eu não deveria mais considerar este mundo um romance, pois estava literalmente respirando e me movendo dentro do que parecia ser o enredo do meu romance. Se você está se perguntando por que estou tão calmo nesta situação, é realmente simples. Eu odiei minha vida anterior.
Durante meu último suspiro, percebi que realmente não me importava se morresse. Durante meus últimos momentos, a única coisa que pensei foi: é uma pena que morri assim. Não sei quando, mas em algum momento já havia desistido da vida. Mas, por incrível que pareça, parecia que eu tinha uma segunda chance na vida e, ainda por cima, como personagem de meu próprio romance inacabado. Embora seja uma verdadeira chatice, eu não reencarnei como protagonista. Na verdade, isso foi uma mentira total. Quem no mundo quer ser o protagonista? Eu? Ah, você está louco? Por que diabos eu iria querer ser um idiota movido pela justiça que atrai perigo onde quer que vá? Acabei de ganhar uma nova vida, por que diabos eu iria jogá-la fora assim? Eu não sou estúpido, embora eu esteja com ciúmes de seu suposto harém. Quer dizer, eu fiz lindas, mas quem se importa? Eu permaneci virgem durante todos os meus 32 anos de vida, então não vai doer se eu permanecer virgem por mais um tempinho. Deixando minha virgindade de lado, esse mundo tem magia e habilidades. De jeito nenhum eu gastaria meu tempo flertando com garotas quando poderia passar o tempo praticando magia. Eu já conseguia me visualizar lançando enormes bolas de fogo. Apenas o pensamento me faz sorrir. Quero dizer, como eu poderia não estar animado? Eu vim de um mundo onde a magia não existe e agora que tenho acesso a ela, com certeza vou aprender. Mas espere. Considerando como eles colocaram meu potencial como classificação D, isso significaria que avaliaram meu talento como baixo ou médio, na melhor das hipóteses. De jeito nenhum eu sobreviveria ao terceiro cataclismo com esse baixo nível de talento. Colocando minha mão no queixo, imediatamente comecei a planejar meu futuro. Embora meu talento seja baixo comparado aos outros dentro da LoL, se levarmos em conta que um talento de rank D é extremamente procurado em outras academias, eu provavelmente poderia viver confortavelmente quando me formar na fechadura. Mas, se eu pegasse a semente do limite, poderia remover permanentemente meu limite, mas isso afetaria o protagonista. Na verdade, considerando o fato de que o talento dele já foi classificado como SSS, não deveria ser um problema se eu entender certo. Acabei de perceber agora, mas não criei um personagem totalmente trapaceiro? Deixando de lado a semente do limite, dei a ele o maior talento possível e também dei a ele o melhor equipamento. Isso não é um pouco injusto? Agora que eu estava no romance, pude ver o que os leitores estavam dizendo sobre o protagonista ser um pouco dominador. Sim, preciso reequilibrar o protagonista. Definitivamente não foi uma desculpa que inventei para poder comprar alguns equipamentos para mim. Calçando os sapatos e pegando as chaves do meu quarto, que ficaram na entrada do apartamento, saí do quarto. Mesmo que o protagonista não pegue a semente do limite, ele será capaz de exceder seu limite graças a outros itens de trapaça que dei a ele, então acho que está tudo bem se eu pegar. Desde o primeiro momento em que reencarnei, decidi, vou viver como quero. Dane-se que esforços nunca traem. Somente um trapaceiro como eu, que conhece eventos futuros e onde estavam os itens de trapaça, poderia ter sucesso. Colocando meu pé fora da lock, senti uma brisa suave e agradável passar por mim. Que refrescante! Esticando os braços, fui em direção à estação de trem. A academia deve começar em uma semana, então tenho que encontrar todos os meios possíveis para aumentar minhas estatísticas durante essa semana. Acredito que neste ponto o MC já estava no rank E, no limite D, que estava léguas acima do rank G como eu. Então tenho que aproveitar bem esta semana na esperança de alcançar um pouco o protagonista. No momento, minha primeira prioridade era conseguir a semente do limite. Ao remover meu limitador, não só poderei alcançar alturas maiores, mas também poderei treinar mais rápido. Isso porque quanto mais perto se chega do limite, mais lento se torna o treinamento. Daí porque quanto maior era o seu potencial, maior era a sua velocidade de treinamento. Para encontrar a semente do limite, devo seguir em direção a Clayton Heath, nos arredores da cidade de Ashton, a cidade em que eu estava atualmente, que também era conhecida como a capital da humanidade. Após o primeiro cataclismo, o mapa mundial mudou completamente. Antes que a Terra fosse um enorme corpo de água com continentes separados espalhados por ela, África, América do Norte, América do Sul,
Europa, Ásia, Oceania. Mas depois do cataclismo, todos os continentes se fundiram num só, criando um grande continente. Então ocorreu o segundo cataclismo, e o território que a humanidade ocupava tornou-se cada vez menor até que o equilíbrio de poder finalmente se estabilizou em uma proporção de 3/8 de demônios, 3/8 de fantasia e 2/8 de humanidade. Atualmente, a humanidade ocupou o lado leste do continente recém-descoberto, exatamente onde ficava a Ásia. Novas infraestruturas e cidades foram construídas, e entre todas as cidades que foram construídas, 5 cidades destacaram-se das restantes. Cidade da Condenação, Cidade de Dromeda, Cidade de Levington, Cidade de Park e, por último, Cidade de Ashton, o atual capital humano. Agora, por que essas cidades eram tão importantes? É porque eles foram a última salvaguarda da humanidade. Cada cidade protege as fronteiras do território humano de potenciais invasões e ameaças vindas de demônios e outras raças. A Cidade da Condenação ficava bem ao norte da fronteira humana e protege a humanidade contra a ameaça potencial vinda dos orcs, que eram uma espécie movida pela guerra. Brutus, o atual líder dos orcs, era especialmente temível, pois era considerado general de um homem só no campo de batalha. Sua temível demonstração de força pode ser um choque para muitas pessoas, pois cada uma delas fica pasma com sua força cruel e temível. A cidade de Dromeda protege a área ocidental que ficava bem no limite do território demoníaco e do território élfico. Felizmente, os elfos, ao contrário dos orcs, não eram uma raça voltada para a guerra, portanto a única fonte de preocupação eram os demônios. Mas mesmo que os elfos não participem da guerra, a força temível do demônio estava deixando Dromeda sem saber o que fazer. A cidade de Levington protegeu a área sul do território humano e protege contra demônios vindos do sul. Como Dromeda, eles eram constantemente assediados por demônios, mas ao contrário de lá, estavam em uma situação muito mais terrível em comparação com Dromeda. Dromeda faz fronteira com o território élfico e, como resultado, os demônios foram forçados a dividir suas forças para se protegerem de possíveis emboscadas dos elfos, aliviando o fardo que enfrentam ao lutar contra os demônios. Em Levington, porém, a situação era muito pior. Não havia elfos, nem orcs, nem anões. Não havia nenhuma outra facção por perto que pudesse fazer com que os demônios dividissem suas forças. Portanto, quando os demônios invadem, a cidade de Levington enfrenta todo o grunhido dos demônios, fazendo com que grandes quantidades de recursos sejam desperdiçadas todos os anos. Park City, por outro lado, localizava-se na zona leste e em comparação com as cidades anteriores tinha uma diferença notável, o fato de estar de frente para o mar. Isso foi, ele tinha que se defender das criaturas marinhas. Após o segundo cataclismo devido à súbita explosão de mana vinda dos outros mundos, os animais começaram a entrar em frenesi. No início, parecia que eles tinham perdido completamente a cabeça, mas depois de alguns dias, as mudanças começaram a acontecer. A diferença mais notável seria o crescimento insano em altura e a extrema sede de sangue. O que poderia ter sido seu cachorrinho fofo há uma hora, se transformou em uma fera demoníaca que comeria você inteiro em apenas alguns minutos. Felizmente, parecia que eles não obtiveram nenhuma inteligência, portanto não eram necessariamente uma ameaça, desde que fossem deixados sozinhos. Por último, havia a cidade de Ashton, o centro da humanidade. A última barreira que protege a humanidade contra quaisquer ameaças externas. O local mais seguro disponível e a área onde residia Lot. A academia de treinamento definitiva conhecida pela humanidade, criada com o único propósito de criar heróis definitivos que liderarão o ataque para recuperar a Terra. A Loki era uma instalação enorme que espalhava spam por quilômetros e ostentava instalações de treinamento de ponta. Tinha mais de 20.000 dormitórios, 800 instalações de treinamento, 1.000 salas de aula e 2.000 profissionais e professores altamente treinados para atender o catering dos alunos. Havia muitos privilégios em ser estudante da Loki, e um deles era o fato de você poder ter acesso a todos os transportes públicos gratuitamente, como eu estava fazendo agora. Aqui está o meu cartão. Passando meu cartão de estudante para a senhora da bilheteria, verifiquei o mapa da estação. Oh! Você é um estudante da Loki? Olhando surpresa para o meu cartão, a bilheteria sentou-se e olhou para mim com atenção. Sim. Para onde?
Estação 24 perto do Cume Clayton, por favor. Olhando para cima e para baixo, a bilheteria de repente sorriu para mim e me entregou meu cartão de estudante, bem como um ingresso. Entendo, tenha uma boa viagem. Obrigado. Assim, embarquei no trem aéreo para Clayton Ridge,